Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante, o retorno triunfal de Cristo. Vamos compreender a respeito da vinda visível do Senhor Jesus com a sua igreja. E é claro que eu espero que Deus em Cristo fale com você através da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas por Cristo. Deixa aí também teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD. Se você deseja poupar o teu tempo para preparar a tua aula com os recursos que você precisa para dinamizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, a gente fornece tudo isso para você no nosso site, se tornando um dos nossos assinantes. A nossa assinatura é trimestral. Nessa assinatura você pode ter acesso ao vídeo da aula, você pode ter acesso ao PDF da ministração que eu preparo para poder ministrar na Escola Bíblica Dominical. Você pode ter acesso também ao slide que vai dinamizar as tuas aulas para a glória de Deus. Além do que, quem se torna assinante tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é exclusivo para quem se torna assinante. São aulas exclusivas que vão te ajudar a entender como funciona a dinâmica da EBD, preparar a tua aula também. Temos também um bônus a mais para poder te ajudar, que é o nosso workshop de pregação exclusivo para quem se torna assinante do Facilita EBD. O link com as propostas está aqui na descrição desse vídeo, no comentário abaixo também. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o retorno triunfal de Cristo. Essa lição procura demonstrar exatamente, a partir da perspectiva que nós trabalhamos e entendemos que é pré-tribulacionista, que Cristo retornará com a sua igreja agora glorificada após a grande tribulação. Nós entendemos que a igreja é arrebatada antes da tribulação, a igreja participa exatamente da entrega dos galardões no tribunal de Cristo, depois ela participa das bodas do Cordeiro e após essas bodas do Cordeiro, ela então retorna com Cristo glorificada no final da grande tribulação. É claro que nós precisamos entender algo importante à luz da palavra de Deus. Vamos iniciar a nossa aula por algumas perspectivas bíblicas que a própria lição traz para a gente. Primeiro é o texto do dia, que se localiza em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Faça essa leitura com os teus alunos, tá bom? Apresenta também a síntese da lição, é muito importante para te dar um norte na ministração de hoje. E o nosso texto bíblico em classe se localiza em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Cyril Zibord, na Teologia Sistemática Pentecostal, nos artigos de escatologia, faz questão de dizer que a linha de pensamento pentecostal trabalha exatamente a diferença entre arrebatamento e retorno de Cristo em glória com a sua igreja. O arrebatamento, como nós já estudamos, é somente para a igreja de Cristo, somente para os salvos. No arrebatamento, a igreja é retirada da terra. A segunda vinda, que nós vamos estudar hoje, é quando a igreja já retorna com Cristo glorificada no final da grande tribulação. Há então a batalha do Armagedon, onde o anticristo, o falso profeta e Satanás são julgados pelo Senhor, especialmente Satanás é preso por 1000 anos e dá-se então o início do milênio, do período do milênio, que nós vamos estudar na lição de número 10. É importante a gente ter essa perspectiva,
porque a própria Bíblia faz questão de dizer que Cristo retornará agora de forma visível. Isso é testificado e apresentado pelos próprios anjos, conforme está escrito em Atos capítulo 1, versículo 11, e também a leitura que nós fizemos, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil apresenta para a gente a seguinte perspectiva, que a segunda vinda de Cristo, ela é trabalhada em duas etapas na nossa linha de pensamento pentecostal. A primeira etapa nós chamamos então de rapto da igreja, de arrebatamento da igreja. Essa primeira etapa é secreta, somente para os santos salvos em Jesus, a igreja de Cristo. A segunda etapa, como nós trabalhamos e entendemos, ela é trabalhada agora com a igreja de Cristo glorificada, retornando com Cristo para a implantação do milênio. Essa segunda fase, com base em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, é visível. A igreja aparece com Cristo glorificada. E também, em 1 Tessalonicenses 3, 13, está escrito que os santos do Senhor aparecem com Cristo. Então é muito importante nós entendermos essa perspectiva bíblica. A própria Bíblia traça para a gente diversos textos que narram a respeito dessa segunda fase, ou seja, dessa vinda de Cristo glorificado com a sua igreja visível. Pastor Reinaldo Odilo chega a citar para a gente no livro de apoio uma sequência de versículos que traçam a importância dessa segunda vinda de Cristo para a implantação do milênio. Isaías capítulo 11, versículo 12. O Senhor dos Exércitos, ou o Messias, o Cristo, levantará o seu estandarte contra as nações. Ajuntará então os remanescentes de Israel e julgará a terra nesta segunda vinda. Outro detalhe que nós descobrimos também à luz da Bíblia, com base em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel testemunha que ele viu em suas visões o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, há um relato bíblico já, veterotestamentário, que destaca que Cristo retornará de forma visível. Abacuque 3,6 está escrito que no seu retorno ele medirá a terra com o seu poder e com a sua glória. Zacarias capítulo 8, versículo 3, afirma que o Senhor retornará e, retornando agora, ele habitará em Sião e Jerusalém será conhecida como a sua cidade santa. Malaquias 3:1, o profeta Malaquias diz que de repente o Senhor virá dos céus e todos o reconhecerão como Messias. Outro detalhe que encontramos também dentro da Bíblia, Mateus 24:30. O próprio Senhor testifica isso, dizendo que o Filho do Homem virá e todas as nações que o rejeitaram lamentarão por não ter aceitado nem reconhecido que ele é Senhor. Lucas 22:69 está escrito que o Senhor retornará e retornará de forma visível com poder e grande glória. Atos 1:11, os anjos testificam que ele retornará da mesma maneira que os discípulos, a igreja, testemunhou ele subindo na ascensão. 1 Coríntios 15:24, quando ele retornar, será aniquilado então todo o império da iniquidade, para a implantação do milênio, na perspectiva bíblica. Judas, versículo 14, testemunha que o próprio Senhor virá com os seus santos, que é a igreja, em glória. Apocalipse 1:7 é um texto clássico que demonstra também que Jesus virá em glória sobre as nuvens e todo o olho verá. Então é visível encontrar essa perspectiva dentro da Bíblia. E é importante a gente considerar que o retorno triunfal de Cristo, na perspectiva pentecostal, que é pré-tribulacionista e pré-milenista também, sobre o pré-milenismo, eu vou traçar na próxima aula, lição de número 10. A visão pré-tribulacionista trabalha o seguinte, trabalha que a igreja é arrebatada antes da tribulação, ou seja, a igreja não passa pelo período da tribulação. Ela é arrebatada pelo Senhor, glorificada em Cristo, e essa igreja agora retorna com Cristo para a implantação do milênio glorificada. Isso é distinto na visão pentecostal. Os pós-tribulacionistas defenderam o seguinte, que a igreja vai passar pela tribulação, não é a linha de pensamento que nós acreditamos. E depois dessa tribulação, Cristo então retorna de forma visível. Ou seja, na visão pós-tribulacionista, arrebatamento e segunda vida é uma coisa só.
Nós não acreditamos assim. Millard Erickson, no seu texto Escatologia Polêmica em Torno do Milênio, ele destaca para a gente que a visão pré-tribulacionista é clara, é bíblica, em dizer que há uma distinção entre o arrebatamento da igreja e esse retorno agora visível de Cristo glorificado. Pois o arrebatamento da igreja é a proposta de remover a igreja do mundo. A segunda vinda agora é a proposta de Cristo com a igreja implantar o milênio. A doutrina, então, do arrebatamento da igreja, na visão pré-tribulacionista, destaca que o Senhor pode vir a qualquer momento. Nenhuma profecia precisa se cumprir para o arrebatamento acontecer. A qualquer instante nós podemos ser surpreendidos. E o Senhor arrebatará a sua igreja. Já a questão da segunda vinda, é necessário que aconteça o cumprimento de algumas profecias bíblicas, como, por exemplo, a própria implantação da grande tribulação, o resultado de profecias que foram ditas para a restauração de Jerusalém, de Israel. Então é necessário nós entendermos essa visão também. A segunda vinda, ela traça antes dela algumas profecias que precisam ser cumpridas e se cumprem no período da tribulação. Nós, pentecostais, acreditamos nessa visão. Então, na aula de hoje, você vai entender essa perspectiva de uma maneira muito clara. Eu espero que o Senhor possa te ajudar. Se eu já estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário, posta esse vídeo na tua rede social também, gente boa. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é o retorno triunfal de Cristo? Eu estava lendo os artigos do Círios e Borges na Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela editora CPAD, que traça a nossa linha de pensamento pentecostal, e é importante a gente trabalhar a linha de pensamento pentecostal. Nós entendemos, a partir dessa perspectiva, que o arrebatamento da igreja ele é distinto, então, da segunda vinda. Após o arrebatamento da igreja, se implanta na terra o período da tribulação, ou da grande tribulação. Esse período tem um propósito, a restauração de Israel como remanescente do Senhor, como nós estudamos na aula passada. Ainda nesse período vem, então, uma perseguição muito grande contra Israel, ao ponto de quase aniquilar a nação. E, especialmente no final dos 7 anos, Cristo se revelará em favor de Israel. E quando Cristo se revelar no céu em glória, ele já se revela com a sua igreja glorificada. Ou seja, você vai estar lá em nome de Jesus participando desse grande evento a partir da linha de interpretação que nós entendemos que é pré-tribulacionista. E por isso a gente precisa ter esse olhar, ser bem sensível enquanto a isso. Respeitamos as outras perspectivas teológicas, mas nós precisamos ser claros enquanto a nossa. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A última etapa da volta de Jesus. Para nós pentecostais que dizemos glória a Deus, aleluia, e adoramos ao Senhor, é importante você entender isso. A nossa linha de pensamento defende que Cristo retornará de uma forma espetacular. Essa visão, como já estou dizendo para você, é em 2 etapas. O arrebatamento da igreja e depois a segunda vinda gloriosa de Cristo com a igreja. É importante você observar que isso também faz parte da promessa de Jesus, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. E também entender que o arrebatamento está predito na palavra de Deus, especialmente lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Você pode ler desde o versículo 13 até o 17, quando a igreja, então, será arrebatada pelo Senhor, no momento em que o anjo do Senhor tocar, então, a trombeta de Deus. Nós, os salvos em Jesus, seremos arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Participaremos das bodas do Cordeiro, adorando ao Cristo, e retornaremos com Cristo em glória. Pastor Reinaldo Odílio chega a dizer, nessa segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é o aparecimento de Cristo em glória agora com a sua igreja, que esse aparecimento será um aparecimento esplêndido. A própria Bíblia faz questão de relatar os detalhes sobre como Jesus virá com a sua igreja a partir da leitura de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 17. Ele virá em glória, virá como verdadeiro e fiel, como o Rei da Justiça,
junto com os seus santos, com o seu cavalo branco, símbolo então da sua realeza como Deus, com as suas roupas salpicadas de sangue, demonstrando o resgate de Cristo por todos na cruz do Calvário, com um manto escrito sobre a sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, demonstrando então o símbolo da sua autoridade como Deus, onde ele agora conduzirá a sua noiva, que é a igreja glorificada, onde você vai estar, para que todos os povos vejam a igreja de Cristo, o povo de Cristo e a glória de Cristo, a fim de salvar Israel, que estará então à beira do extermínio. Como nós estudamos na aula passada, Israel estará passando por um processo muito terrível, quase à beira do extermínio, e é exatamente nesse momento Cristo retornará, porque Israel passará a clamar e a reconhecer que Jesus é o Messias. E conforme Mateus 25, 31 ao 46, ele resgatará Israel, estabelecerá em Jerusalém o seu trono, e Jerusalém se tornará então capital para todas as nações do mundo na implantação do milênio. John Walvoord, no seu texto O Arrebatamento, publicado pela editora Carisma, ele traça um capítulo especial só para demonstrar a diferença nessa perspectiva que nós trabalhamos pentecostal aqui, para você entender que ela é pré-tribulacionista, que há uma diferença entre o arrebatamento e essa segunda vinda. Isso é totalmente distinto, tá? Ele destaca aqui no arrebatamento da igreja, Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Na segunda vinda não tem arrebatamento. No arrebatamento da igreja, a igreja será raptada de forma especial e de forma invisível. Na segunda vinda, Cristo vem em glória com a igreja. No arrebatamento da igreja, não haverá julgamento sobre os pecados da terra. O pecado continua para se estabelecer o período da tribulação. Já na segunda vinda, Cristo vem como juiz para julgar os pecados sobre a terra, julgar o anticristo, o falso profeta e Satanás. E é por isso que nós temos que entender essa perspectiva. Já os pós-tribulacionistas, eles trabalham uma visão diferente da nossa. Essa perspectiva não é a que trabalhamos. Eles trabalham que o arrebatamento e a segunda vinda é uma coisa só. Nós não entendemos assim. Há diversos textos bíblicos que demonstram uma diferença sobre esses dois eventos aqui. São distintos conforme a palavra de Deus. Se eu estou te ajudando até aqui, glória a Deus. Deixa teu comentário aí também. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A volta gloriosa do Senhor. A vinda gloriosa do Senhor nessa segunda etapa está descrito na palavra de Deus, como por exemplo, Daniel 7,13. Daniel relata sobre isso, que Cristo, o Messias em si, retornará de forma visível. O próprio Jesus testemunhou isso também em Mateus capítulo 24, versículo 30, onde as nações que ficaram aqui se arrependerão, lamentarão por não ter reconhecido o Messias. Reinaldo Odilo é claro em dizer que Cristo retornará nessa segunda fase em resposta ao clamor de Israel. Israel estará à beira da aniquilação. E exatamente nesse momento, na hora certa, como Jesus trabalha na hora certa, na hora certa, ele estabelecerá o seu domínio e resgatará Israel como promessa que ele fez para Abraão, destruindo todos os inimigos da nação de Israel apenas com o sopro da sua boca, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, vencendo também todo o mal, como está escrito em Apocalipse 19:15. E é importante a gente levar em consideração algumas promessas que Jesus fez. Primeiro, ele prometeu que ele retornaria, como está escrito em João capítulo 14, versículo 3. Também Apocalipse 22, versículo 20. Os profetas do Antigo Testamento também anunciaram a sua segunda vinda, não tendo compreensão dessa segunda vinda nesse relato bíblico, mas eles anunciaram. Daniel 7:13, Zacarias 14:4, Malaquias 3:2. Detalhe, Paulo também testemunhou e apresentou que a igreja seria arrebatada antes, quando ele escreve para os irmãos da igreja em Tessalônica, capítulo 4. E é importante a gente levar isso em consideração também. Eu espero que Deus em Cristo esteja trazendo clareza ao teu coração. Se essa palavra está ajudando você, por favor, deixa teu joinha aí.
O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a volta triunfal com a igreja. É importante você ler na palavra de Deus esses versículos que nós vamos apresentar para você a partir da perspectiva do pastor Reinaldo Odilo, o autor da lição. Existem diversas passagens que demonstram que Cristo aparecerá em glória de forma visível já com a igreja, dando evidência que a igreja então já vai ser arrebatada antes. Então leve isso em consideração. Como Colossenses capítulo 3, versículo 4, está escrito que a igreja, a noiva de Cristo, será então apresentada a todos. Efésios capítulo 5, 27, está escrito que a igreja será apresentada sem mácula. Apocalipse 19, 8, a igreja será apresentada agora em glória com Cristo. Nessa segunda fase da vinda de Cristo, essa segunda fase é a fase gloriosa. Ciro Zibord comenta o seguinte, que Jesus virá agora com os seus santos. Mateus capítulo 24, 31. Nós precisamos também entender a perspectiva sobre essa palavra santos aqui. Essa palavra santos, ela se refere tanto para Israel como também para a igreja, especialmente para a igreja. Essa manifestação será uma manifestação em poder e glória, quando Cristo aparecerá de forma visível com seus santos, a igreja de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 32. E existem passagens que mencionam a igreja como santos do Senhor. Esses santos do Senhor, essa igreja glorificada, aparecerá então neste retorno especial para resgatar Israel. É importante nós observarmos, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, onde está escrito que os santos são aqueles que morreram em Cristo e aqueles que foram transformados em Cristo no momento do arrebatamento. Igreja de Deus. Colossenses 3, 4 está referindo aos santos que estarão com Cristo agora em glória, e esses santos é a referência da igreja de Deus. Apocalipse 19, 8 e 14, nós precisamos olhar para esses dois versículos. O versículo 8 faz a referência dos santos da igreja no momento do arrebatamento. Já o versículo 14 já faz a referência também da mesma igreja, agora glorificada com Cristo. Então, essa referência de santos dentro da Bíblia é a referência que demonstra que a igreja estará com Cristo em glória nesse momento do aparecimento de Cristo de forma visível. E aqui entra exatamente a nossa linha de pensamento, a nossa posição hermenêutica sobre a compreensão que o arrebatamento e a segunda vinda é distinto. Nós defendemos isso a partir da palavra de Deus. Respeitamos as linhas de pensamento diferentes, todavia cada um tem o seu objetivo de pensar, mas nós em Cristo pentecostais entendemos que há essa diferença, e essa diferença é clara na palavra de Deus. Se eu estou te ajudando até aqui, gente boa, se Deus está falando com você, deixa teu comentário aí. Segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: propósitos para o retorno triunfal. Vamos pegar isso aqui no segundo ponto para entender. Conforme Ciro Zibord, nós encontramos alguns propósitos nesta segunda vinda de Cristo. O primeiro propósito é arrebatar a igreja de forma invisível. Somente os santos em Jesus, os crentes, vão participar. O segundo propósito é o propósito de restaurar agora Israel como sua nação, como está presente em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Essa restauração demonstra, então, esse retorno de Cristo, o estabelecimento do cumprimento da promessa de Deus que é apresentada nas Escrituras. Então, esse retorno de Cristo para a igreja de forma invisível, para a glorificação dos santos, e esse retorno de Cristo de forma visível, que é distinto aqui na segunda fase, é o retorno que demonstra a igreja em glória e a restauração de Israel como sua nação. É importante nós entendermos esse detalhe, deixar claro isso em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: para salvar Israel. Pastor Reinaldo Odilo comenta que um dos propósitos desse retorno agora triunfal de Cristo é o objetivo de salvar Israel. Israel passará então por um período de grande perseguição no período da tribulação, ao ponto de chegar quase ao extermínio, como está profetizado por Zacarias,
capítulo 13, versículo 8. Porém, Israel agora receberá o auxílio do Messias, que é Jesus, como nós estudamos na aula passada. Tem base bíblica para isso. E o Senhor Jesus, com a sua igreja, virá em auxílio de Israel. Como está escrito em Isaías, capítulo 4, versículo 3, também capítulo 59, versículos 20 e 21, capítulo 60, versículo 21, Zacarias, capítulo 12, versículo 20, a seguir, também Romanos, capítulo 9, versículo 27 e capítulo 11 de Romanos, versículos 25 e 27, demonstrando esse auxílio do Senhor em favor da nação de Israel. Existem promessas bíblicas sobre a conversão nacional de Israel ao Senhor Jesus como Messias. Isso está presente em Zacarias, capítulo 12, versículo 1 ao 14, e Romanos, capítulo 11, versículo 26. O próprio Paulo também acreditava nessa conversão nacional. Isaías, capítulo 25, versículo 9, e capítulo 66, versículo 8, o Senhor virá para livrar Israel do extermínio na batalha do Armagedon, e esse povo, então, conduzido por Deus ao vale da decisão, como está escrito em Joel 3:12, aceitará Jesus como seu Salvador. No futuro, Israel então estabelecerá com o Senhor uma aliança, um concerto, e esse futuro é o período da tribulação. Quem vai passar pelo período da tribulação? Israel, e não a igreja. E esse povo converterá o seu coração para Deus, como está escrito em Ezequiel 37, versículo 26, assim como Hebreus capítulo 8, versículo 8 e 10. E o próprio Senhor, nesse relacionamento, testemunhará que Israel será o seu povo e ele será o seu Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 27, testifica isso. E na sequência, então, as nações que permanecerem vivas, elas passarão pelo período do julgamento de Jesus, do julgamento de Deus, para ter estabelecido o milênio, como está profetizado em Joel, capítulo 3, versículo 13. Avançando no segundo ponto, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: para destruir os inimigos. Pastor Reinaldo Odilo também comenta que um dos propósitos desse retorno de Jesus em glória é para destruir os inimigos que se levantaram contra Jesus e contra Israel, para combater contra o povo de Deus. Cristo Jesus retornará à terra com a sua igreja para combater na batalha do Armagedon, onde todo olho verá. E isso está presente em Apocalipse 1, 7, Atos 1, 11, Mateus 24, 30. E ele retornará em glória com poder. Nessa batalha acontecerá então alguns eventos, como por exemplo, o Senhor Jesus vencerá o anticristo e o seu falso profeta, ao ponto de lançá-los então no lago de fogo e enxofre, que está escrito em Apocalipse 19 e 20. Também acontecerá nessa batalha algo importantíssimo para o cumprimento da palavra de Deus, o aprisionamento de Satanás por 1000 anos, como está presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Nessa batalha também, Cristo vencerá em glória e será recebido agora pelos judeus como Senhor e Salvador, sendo reconhecido como Messias. E eles então reconhecerão seus pecados, como está profetizado em Zacarias 12, 10. Gente, são tantas profecias a respeito desses eventos, são tantos versículos que falam a respeito desse acontecimento, sobre o resgate de Israel pela mão poderosa de Jesus no período da tribulação. Por isso que nós precisamos ter essa visão bíblica aqui em apresentar para os nossos alunos essas perspectivas. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: para cumprir as profecias. O terceiro objetivo do retorno triunfal de Cristo, conforme o pastor Reinaldo Odilo, é exatamente o objetivo de cumprir toda a sua palavra. Cristo vela por sua palavra. Ele é fiel em cumprir todas as suas profecias. Isso é lindo na palavra de Deus. E também me faz entender, se ele te fez uma promessa, acredite, creia, porque ele é fiel em cumprir cada palavra que ele disse.
Quando nós olhamos para a Bíblia, ele mesmo testemunhou que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não vão passar, como está escrito lá em Mateus 24:35, Isaías 40, versículo 8 também. Jeremias 1:12, ele disse a Jeremias que ele vela por sua palavra, ele é fiel em cumprir. Então, todas as promessas bíblicas em relação à igreja, sobre o arrebatamento, em relação a Israel e a sua restauração, são promessas reais. Deus permanece fiel em cumprir cada palavra. Deus permanece fiel em cumprir todas as palavras ditas a respeito do plano da salvação. E faz parte desse plano de restauração. A restauração, então, de Israel como povo de Deus faz parte do projeto de Deus também. Deus não abandonou o seu amor pelos escolhidos, por Israel, mas por conta da rejeição de Israel a Jesus, na primeira vinda de Cristo, abriu-se a porta para que você e eu nos tornássemos igreja e tivéssemos a oportunidade de sermos alcançados por Jesus. E como igreja de Cristo, nós vamos testemunhar agora esse retorno de Israel para Jesus. Glória a Deus. Eu espero que Deus esteja te abençoando com essa aula. Vamos então para o nosso terceiro e último ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Uma plena intervenção divina. Pastor Reinaldo Odilo diz que essa segunda fase da segunda vinda de Cristo vai acontecer num período de conturbação total, de perturbação total do mundo, onde o mundo estará em plena fase de destruição e ataque contra Israel, onde Israel se encontrará quase à beira da aniquilação, e aí Cristo se revelará em glória junto com a sua igreja. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata para a gente a respeito do seguinte aspecto: o destino da trindade satânica. Na segunda vinda de Cristo, de forma gloriosa agora nessa segunda fase, Cristo se revela em glória com o objetivo primordial. Pastor Reinaldo Odilo comenta o seguinte, que o anticristo, o falso profeta, serão então julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Ciro Ziboldi comenta que no período da Batalha do Armagedon, 3 acontecimentos vão ser importantíssimos. 3 julgamentos serão necessários, onde aqueles que serão julgados irão para lugares diferentes. Primeiro, o anticristo, o falso profeta, serão lançados então no lago de fogo e enxofre. Os seguidores do anticristo, do falso profeta, de Satanás, serão lançados no Hades, aguardando agora o juízo final. E Satanás será preso por 1000 anos, para se estabelecer então o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3. Essa perspectiva precisa ser clara para você em sala de aula, sobre esses juízos que vão acontecer. Aqueles que rejeitaram a Cristo aguardarão agora o juízo final, que será estabelecido em poder e glória aqui. E entendendo essa perspectiva, Satanás então será preso por 1000 anos para ser estabelecido o milênio sobre a terra, onde os santos, a igreja, governará de forma espetacular por autoridade de Jesus. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O julgamento das nações. Pastor Reinaldo Odilo também destaca que nesse período de Jesus em glória, as nações serão julgadas com base em Judas, versículos 14 e 15. É importante você ler esse texto lá em Judas. Por que versículo 14 e 15? Porque lá só tem um capítulo. A gente lê assim, versículo 14 e 15. Nesse período, os ímpios serão julgados por suas obras más, cometidas de forma terrível contra o Senhor. Ciro Ziboldi comenta que nesse período da segunda vinda, os ímpios, as nações que são más, serão julgados imediatamente por Cristo, de uma forma espetacular, como o juízo de Deus, como está escrito em Joel, capítulo 3, versículo 2, 12 e 14. Então, esse juízo é um juízo imediato, eficaz por Jesus, que acontece na segunda vinda de Cristo em glória. Para entender a lição, para fechar,
O terceiro subtópico, o último subtópico da aula de hoje, trata sobre o seguinte assunto: a implantação do reino milenar. O objetivo da segunda vinda de Cristo em glória agora, nessa segunda fase, como já disse para você, é a implantação do milênio. E nós vamos trabalhar isso na aula de número 10. Essa implantação do milênio é exatamente o período de 1000 anos. E aí a gente vai entender na próxima aula se esses 1000 anos são literais ou é somente uma figura de linguagem. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus retornará em glória e estabelecerá o milênio, o período de 1000 anos. E na nossa perspectiva pentecostal, gente boa, nós acreditamos que será literal. E entendendo essa perspectiva, nós também compreendemos que o estabelecimento do período do milênio será um período muito lindo, onde a terra será restaurada pelo poder de Jesus, de forma espetacular, sem o auxílio da mão humana. Outro detalhe também à luz da Bíblia, que nós encontramos dentro da palavra de Deus, que essa manifestação do milênio também estabelecerá Jerusalém como capital mundial para a glória de Cristo. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, que essa palavra edifique você. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. Mas antes de tudo, por gentileza, deixa aí teu comentário, se eu te ajudei. O teu comentário me ajuda também. Se eu contribuir contigo, contribua também comigo. Deixa teu comentário, deixa o joinha, é importante pra gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, gente boa. E claro que quero trazer alguns textos que podem te ajudar a construir a tua linha de pensamento para a aula de hoje como dica de leitura na Escola Bíblica Dominical. Como dica de leitura, eu tomei como base, quero apresentar para você o texto do Reinaldo Odilo. Vale a pena você ter esse material em mãos para estudar na aula de hoje, tá? Isso vai te ajudar muito. Como dica de leitura também, tomei como base o texto do Millard Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio, da editora Vida Nova. Vale muito a pena você ter esse material, bem legal para você entender a respeito dessa perspectiva que estamos trabalhando com você. O texto também do John Walvoord, O Arrebatamento, na perspectiva pré-tribulacionista, que nós entendemos e defendemos também. E tomei como base também a Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD, os artigos aí de Círios e Borges. Gente, que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, que é a lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o reino do Messias, o milênio, tá? Você não pode perder. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.